Bom dia, na paz de Jesus. Continuo me chamando Armando. Pronto, estou hoje pela manhã muito feliz porque é um momento muito especial para nós como igreja, quando novas pessoas se integram a esse corpo através do batismo. E o batismo não é só uma identificação com esta igreja, mas é acima de tudo uma identificação com Jesus. Todos nós, de uma forma ou de outra, nós nos identificamos ou com um time, ou com uma marca, com alguma coisa que nós gostamos de mostrar que nós fazemos parte, um clube ou coisa parecida. Mas não existe nada mais vital e importante quando nós temos coragem para nos identificar com Jesus, sem medo, sem ficar envergonhado, sem ter que dar desculpas, mas dizer em alto bom som: eu sou de Jesus, eu pertenço a Jesus. Então eu queria hoje pela manhã, antes da gente começar o momento de batismos, deixar aqui um esclarecimento, principalmente para as pessoas que estão sendo batizadas, que também certamente já ouviram isso, mas talvez amigos, parentes e familiares que estão aqui hoje tentando entender o que é que de fato vai acontecer aqui. O que é o batismo? Por que do batismo? Durante muito tempo na minha vida, eu acho que uns 18 anos da minha vida, eu fiz muita coisa que poderia se dizer que eram atos religiosos, mas sem muito entendimento do que aquilo de fato significava. Por que aquele ritual? Por que eu tinha que fazer aquilo? Não havia muita explicação, a não ser minha avó, minha bisavó, minha mãe fez, e assim meus amigos fazem, eu também faço, e é desse jeito que eu vou proceder na minha religião. Quando eu conheci Jesus, há mais de 40 anos atrás, eu aprendi a examinar o manual, o livro. E a gente poder de verdade servir a Deus e conhecer Deus de forma inteligente, de forma a ter conhecimento do que é a verdade. Aliás, Jesus disse: vocês conhecerão a verdade e a verdade vai trazer libertação. Então aqui na igreja evangélica, ou nesta igreja particularmente, nós fazemos questão de que as pessoas não apenas pratiquem o ritual, mas que elas entendam o porquê daquilo. E hoje nós temos dois ritos, duas ordenanças que nós praticamos enquanto igreja evangélica, e a maioria das igrejas evangélicas praticam, que é o batismo e a celebração da ceia do Senhor. E cabe aqui agora uma explicação clara, que serve para você, eu espero que seja clara, é claro, mas para que você também saiba explicar isso para outras pessoas. Nós não temos como igreja evangélica os chamados sacramentos. A igreja romana tem os 7 sacramentos ou mais sacramentos, que são ritos praticados, cujos ritos trazem uma graça, uma bênção especial para a vida da pessoa. Ao examinarmos a Bíblia, nós encontramos duas ordenanças, duas ordens de Jesus, que nós como igreja temos que continuar cumprindo, porque Ele assim ordenou. Então quando a gente examina a Bíblia, seja ela católica, seja ela evangélica, a gente encontra duas ordenanças. E qual o critério para escolhermos essas duas ordenanças? Critério número 1. Jesus mesmo praticou. Nós não somos seguidores de Cristo, então nós praticamos o que Ele praticou. Jesus se submeteu ao batismo e Ele também celebrou a ceia. Mas outro ponto importante: Jesus era um judeu, Ele fez muita coisa que nós não fazemos.
ele participou de rituais que nós hoje não participamos, porque nem temos um templo judaico e nem vamos fazer uma viagem para Jerusalém para participar daquilo que Jesus participou. Mas tem uma coisa importante aqui nessas duas ordenanças. Jesus não apenas praticou o batismo, celebrou a ceia, mas ele também deu mandamentos para que o batismo e a ceia fossem observados ao longo da história. E o terceiro e último critério, para a gente continuar fazendo isso, é que na Bíblia, essas duas ordenanças foram praticadas pela igreja ao longo da história, sendo orientado pelo apóstolo Paulo, descrito por Lucas, por exemplo, quando escreveu o livro de Atos. Então, 3 critérios aí. Primeiro, Jesus, o quê? Vamos lá, classe. Jesus praticou, certo? Depois, Jesus ordenou. E depois, a igreja, lá nos primórdios, também praticou. Então, Jesus praticou, Jesus ordenou e a igreja praticou também. Então esse é o critério para a gente hoje fazer o que nós vamos fazer aqui. Não é invenção de um pastor, invenção de uma igreja. Isso aqui é a essência do cristianismo. O primeiro texto para embasar isso que eu estou dizendo, está lá em Mateus no capítulo 3. João, o Batista, quer dizer, João, o que batizava, estava batizando e pregando o arrependimento dos pecados, dizendo para a sociedade daquela época: arrependam-se daquilo que vocês estão fazendo de errado, e ao arrependerem-se, sejam batizados. E o batismo de João era o mergulho na água. João batizava no Rio Jordão, não era numa fontezinha de água. João não carregava uma garrafinha para batizar pessoas na aspersão. Ele as mergulhava na água. Era um ritual que representava uma limpeza dos pecados confessados, do gesto de arrependimento. E aqui em Mateus capítulo 3, tem um texto fantástico, que diz assim, ó: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. Agora presta atenção, se batismo fosse para lavar pecado, Jesus não precisaria ter sido batizado, porque nele não havia pecado. É tanto que João diz assim: eu é que preciso ser batizado por ti, Jesus, e tu vens a mim para que eu lhe batize? Tem algo errado, eu sou pecador. Mas Jesus então responde: João, é assim mesmo, porque convém cumprir toda a justiça. Então o santo Jesus se submete ao batismo, e diz o texto assim: deixa assim, por enquanto convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, diz o texto, ele saiu da água. Ele não se enxugou de um pouquinho d'água jogada em cima dele, não. Ele foi batizado no Rio Jordão. Entrou na água e saiu da água. E naquele momento, obviamente, houve uma manifestação do Espírito Santo na vida dele. Naquele momento, uma voz do céu disse ao seu filho: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Então vamos lá, ponto 1. Eu aprendi no romanismo, porque nasci numa família romana, católica, meus pais católicos, espíritas, envolvidos com tantas outras coisas, me ensinaram, e eu passei por esse rito quando eu era pequeno, que o nenê tinha que ser batizado, porque senão morria pagão. Porque o batismo era uma espécie de lavagem dos pecados. Ponto 1. Se batismo fosse lavagem de pecados, Jesus não poderia ser batizado, porque ele não tinha pecado. Por que que ele se submeteu?
Era uma forma de se identificar com a pregação de João Batista, que era a pregação do arrependimento, do reino de Deus. A segunda coisa, Jesus não foi batizado enquanto criança. Quem inventou o batismo infantil de criança foi Constantino, quando decretou que o Império Romano, no 3º século, fosse todo cristianizado. Então, para garantir que o menino já seria cristão logo cedo, batiza a criança, que nem tem ideia daquilo que significa o batismo em si. Então, amados, quando nós batizamos adultos, crianças que tenham consciência do que estão fazendo, nós estamos fazendo exatamente aquilo que a Bíblia nos ensina e que Jesus praticou. Jesus tinha 30 anos de idade quando ele foi batizado, entendendo a decisão que ele fez. Nós não podemos escolher a religião das pessoas ou fazer com que elas sejam garantidas no reino, porque eu as batizo enquanto crianças. Com todo respeito a quem crê diferente, com todo respeito a quem praticou dessa forma, mas nós temos a obrigação de esclarecermos às pessoas o que a Bíblia ensina, não é o que o pastor ensina. Jesus não tinha pecado para ser lavado. Jesus era adulto e escolheu de livre e espontânea vontade se submeter ao rito do batismo. Depois nós temos lá em Mateus, no capítulo 28, já no final do livro de Mateus, o Senhor Jesus Cristo dando ordem aos seus discípulos, dizendo o quê? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha aí a ordem de Jesus. A coisa mais linda que nós temos aqui é o fato de que esta igreja tem saído por Fortaleza, nos condomínios, nos lugares de trabalho, nos lugares de lazer, nas casas, nos prédios. As pessoas têm saído das escolas, nas favelas, nos lugares mais perigosos dessa cidade, nos palácios, onde pessoas estão carentes da graça de Deus. Os irmãos têm ido e falado do amor de Jesus. E quando essas pessoas entregam suas vidas a Jesus, ou sua vida a Jesus, obviamente este próprio irmão não só faz discípulo, mas batiza o discípulo. Antigamente na igreja evangélica, quem batizava era o pastor, porque nós tínhamos a ideia de que o pastor era um cara especial, que tinha uma graça especial, uma bênção especial. E hoje nós não fazemos aqui, aliás, nesta igreja, nós não fazemos desse jeito. Quem conduz alguém a Cristo, batiza. Que privilégio, porque você é um sacerdote de Jesus como eu sou. Você tem o Espírito de Deus como eu tenho. Você pregou onde eu não preguei. Então, leva a Cristo, batiza. Vocês vão ver descendo as águas do batismo, às vezes um filho batizando um pai. Eu não sei se tem essa circunstância aqui hoje, mas eu já vi um adolescente batizando o pai, um jovem batizando o pai batizando o filho, o irmão batizando outro irmão, um jovem batizando um outro adulto que nem é da família. E assim nós cumprimos a ordenança de Jesus. A igreja praticou lá em Atos no capítulo 8. Filipe se aproxima do etíope eunuco, ele está lendo a Bíblia. Filipe explica que aquela profecia falava do Messias de Jesus. E de repente, ele diz aqui: ei, para a carruagem aí. Aqui tem água. O que é que me impede de ser batizado? E Filipe diz a ele: é lícito se você crê de todo o coração. Mais uma prova de quê? Mais uma prova de que o batismo tem que ser consciente e tem que prosseguir, ou ser a sequência de quem entrega a vida a Jesus, como aqui na igreja primitiva. Mais uma última coisa sobre batismo, para você entender. Em Romanos no capítulo 6,
o apóstolo Paulo explica qual a simbologia do batismo. Simbologia apenas. Estas águas aí não têm poder para lavar as loucuras, os erros, as broncas que nós fazemos no nosso dia a dia. Mas estas águas simbolizam algo que Jesus já fez na vida de cada um que vai ser batizado hoje. E o apóstolo Paulo fala que nós fomos sepultados com Cristo no batismo. Que no batismo nós também ressurgimos para uma nova vida. O que significa? A imersão do crente na água é um símbolo de que ele morre para o mundo, mergulha e é sepultado com Jesus naquele momento. E quando ele sai para fora, é o símbolo da ressurreição para uma nova vida. É um novo recomeço. Aqui tem gente de todo tipo sendo batizado. Eu vou contar uma história interessante, eu não sei nem se deu certo e se ele está aí. Quinta-feira eu recebi um telefonema dizendo, tem um dos rapazes das nossas casas de recuperação, Grão de Mostarda, reciclando vidas. Um desses meninos queria ser batizado, entregou a vida a Jesus lá na casa de recuperação. E alguém me liga na quinta-feira dizendo, mas ele tem uma pendência com o judiciário, tem uma pendência com a justiça. E o que a gente faz, pastor? Eu disse, ai. Eu disse, se ele tiver uma pendência, diga a ele o seguinte, nós batizamos ele, quando ele sair da água, eu levo ele para a delegacia. Por quê? Porque uma pessoa que se converte devendo à justiça tem que reparar os seus erros e se apresentar. Eu já peguei casos de pessoas que cometeram um crime na hora e correram lá, pastor, o que eu faço? Eu disse, vamos para a delegacia, amigo. Mas eu não entreguei minha vida a Jesus? Sim, agora que você vai pagar o que você deve direitinho. Jesus te perdoa da condenação eterna, mas você agora vai viver de forma justa. Vamos se apresentar que Deus vai cuidar de você. Aí quinta-feira eu fiquei muito triste, né? Porque eu disse, ai, a gente não vai poder batizar o rapaz. Porque eu disse a ele, às vezes é melhor você esperar e aguardar até resolver a parada, né? Com a justiça, e depois a gente lhe batiza. Mas aí também tinha alternativa de batizar. No dia seguinte, o povo estava aqui na igreja trabalhando, o pessoal aqui do nossa ação social, e o advogado pegou o processo dele, o nome e tal, e fez uma busca lá, e aí descobriram um negócio diferente. Diz que, não sei se foi nesse mutirão, o que é que aconteceu, mas em algum momento da história recente, o processo dele foi julgado e ele foi inocentado. Aí me ligaram, pode batizar? Na hora. Então agora vai ter o batismo, né, desse rapaz que agora restaurado pelo poder de Jesus, pode declarar diante de todos vocês como testemunho que Cristo já limpou e lavou a vida dele. Amém? Então é dessa forma que nós vamos proceder hoje com o batismo. Logo em seguida vamos celebrar a ceia do Senhor. A ceia é participar do pão e do cálice. Quando eu era mais jovem, a gente engolia o pão ou a hóstia e pensava que estava mordendo Cristo, que não podia nem mastigar. Nada disso. Isso é pão que simboliza o corpo de Cristo dado por nós na cruz do Calvário. Esse cálice é suco ou é vinho, o que quer que seja, simboliza o sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você. E por isso, como igreja, nós temos que celebrar a ceia que Jesus celebrou, que Jesus ordenou e que a igreja praticou até que Ele venha, lembrando a sua morte e sua ressurreição, como nós vamos fazer agora nos próximos dias, na chamada Semana Santa, como nós vamos fazer aqui nesse cenário com um grande sacrifício, relembrar a morte de Jesus até que Ele venha. Então, que manhã maravilhosa é essa? Todos os que já aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, hoje serão batizados para a glória de Deus. Amém? Ei, quantos aí serão batizados hoje? Levanta aí, levanta aí. Olha lá, gente, olha lá. Vocês são bem-vindos na família de Deus. Podem ir se dirigindo para ali.
como está muito seco, né? Nós não temos um rio Jordão, vamos batizá-los nas águas dessa piscina. Às vezes tem pessoas aqui que de última hora decidem ser batizados em nome de Jesus. E nós queremos dizer assim, né? Nós não conhecemos a história de todos. Mas quando nós nos batizamos e fazemos parte de um corpo, de uma membresia, de uma igreja, você se submete não apenas ao privilégio de ser membro, mas também à obrigação de ter uma vida reta e correta diante de Deus. Existe uma outra coisa que vem também com tudo isso, que é a questão da disciplina bíblica. Como eu disse, a pessoa que tem pendência com a justiça vai ter que resolver. Ah, você vive junto com seu marido e tal, está querendo casar, está querendo ser batizado. Se você é batizado nessa circunstância, você vai ter que resolver ou você será disciplinado. Porque biblicamente nós não vamos admitir alguém que vive numa circunstância que não seja legal perante a lei e legal diante de Deus. Então, quando você se submete ao batismo, você dá uma olhada aí se a sua vida está legal, para que logo depois do batismo não venha um processo de disciplina sobre você. Então, nada impede alguém de ser batizado, mas depois nada impede que o indivíduo também não seja disciplinado por persistir numa situação de erro. Então, algumas pessoas às vezes aqui na hora dizem: pastor, posso ser batizado também? Pode, claro. Se tem alguém que quer entregar a vida a Jesus hoje e entende o que foi dito aqui pelo batismo, agora é hora, né? Pode ser batizado. Mas lembre-se que a sua vida tem que ser um reflexo da vida santa que Jesus quer que a gente viva. Então nós precisamos acertar as nossas contas, a nossa vida e às vezes situações irregulares que nós temos nos relacionamentos, na nossa forma de viver e assim por diante. « 124 pessoas serão batizadas hoje. E os fotógrafos já estão ali ao lado do hidrante, toda a imprensa especializada. Tá. Certo. Os mais jovens estão começando aí, a primeira leva, e depois nós não vamos fazer por rede, vamos fazer na sequência. Todos nós somos uma grande família, uma grande rede. Louvado seja Deus por esse momento. Queridos irmãos e irmãs, tendo vocês feito uma declaração de que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de suas vidas, hoje, com a autoridade que Ele nos deu através desta igreja, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Vamos aplaudir o Senhor, Ele é digno. O que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, oh, oh. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como Aleluia. amigos de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Bem-vindos à família de Deus, aleluia! Uhul! Olha o corredor lindo ali com os cartazes, bem-vindos, bem-vindos à família de Deus, bem-vindos à família IBC,
Bem-vindos aos grupos pequenos desta igreja. Todos vocês estão recebendo de Jesus a missão de amar a Deus, de amar os irmãos e amar aqueles que não têm Jesus, aceitando, levando a eles a mensagem do Evangelho de Cristo. Amar a Deus, relacionar com os irmãos e proclamar Jesus. Todos estes que estão sendo batizados saem daqui com a consciência da missão que devem cumprir, em nome de Jesus. Aleluia. Pronto? Aleluia. Irmãos e irmãs em Cristo, tendo vocês declarado que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de suas vidas, com a autoridade que o Senhor nos conferiu através desta igreja, diante dessas testemunhas, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Glória a Deus, glória a Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Como a neve, aceitos como amigos de Deus, nada além do sangue. Glórias ao teu nome, Jesus. Nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Bem-vindos à família de Deus. Bem-vindo ao cumprimento da missão através da vida de vocês. Que novas pessoas nessa cidade conheçam Jesus, sejam transformados, restaurados pelo poder do nome de Jesus. Jesus é a esperança deste mundo, a igreja é a esperança dessa sociedade. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vocês se apresentam diante do Senhor nesta manhã por terem declarado Jesus Cristo como único Senhor e Salvador de suas vidas. E nesse momento se submetem ao batismo, e nós, com a autoridade que Ele nos conferiu através desta comunidade, diante destas testemunhas, nesta manhã nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Eu sou livre. Aleluia, vamos aplaudir o Senhor. Eu sou Aleluia. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Oh, eu sou livre. Eu sou livre.
sangue, nada além do sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Vocês saem daqui hoje tendo dado testemunho da ressurreição de Jesus, da vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado. E hoje vocês também saem daqui com a missão de amarem o Senhor acima de todas as coisas, de amarem uns aos outros no corpo de Cristo e de proclamarem o nome precioso de Jesus que os resgatou das trevas. Louvado seja o nome dele, aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Proclamar Jesus, amar uns aos outros, fazer parte da igreja é fazer parte de um pequeno grupo, é estar em comunhão, é abrir a sua casa para que a igreja se manifeste ali, de casa em casa, de casa em casa. Enquanto nós nos reunimos neste lugar para celebrar as grandezas de Deus, a igreja para ser vivida todos os dias da semana, aleluia. Amados irmãos e irmãs, tendo vocês declarado que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de suas vidas, hoje diante de Deus, diante dessas testemunhas, com a autoridade que Ele nos conferiu através desta comunidade, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Escravidão, liberto estou. Glória a Deus. Meu Ressurreição para uma nova vida. me resgatou. Aleluia, Senhor. E sobre mim sua graça está, eterno amor, sublime amor. Da escravidão liberto estou, na cruz meu Cristo me resgatou. E sobre mim sua graça está, eterno amor, sublime amor. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Bem-vindos ao corpo de Cristo, amados. Bem-vindo à igreja local. Bem-vindo à igreja de casa em casa. Bem-vindo, bem-vindos. Alguém esqueceu um celular por aí, veio parar nas minhas mãos, tá certo? Pequenininho, um Nokia. Louvado seja Deus, família de Deus, que se multiplica. Agora vocês terão que ir fazer discípulos e batizá-los também. Agora vocês terão que ir e proclamar o amor de Deus, a comunhão que existe no corpo de Cristo e a salvação na pessoa de Cristo Jesus. Sua vida, sua família, sua comunidade não será mais a mesma. Você será um porta-voz dos milagres de Deus. Você será um portador de milagres nessa comunidade, dando de graça aquilo que recebemos de graça, salvação em Cristo Jesus. Aleluia. Glórias ao teu nome, aleluia. Amados irmãos em Cristo Jesus,
Irmãos e irmãs, tendo vocês declarado que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador de suas vidas, nesta manhã, diante de principados e potestades, diante do corpo de Cristo, diante de parentes, amigos, familiares, com a autoridade que Ele nos conferiu através desta igreja, nós os batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Desta vida, liberto estou, na cruz meu Cristo me resgatou. Aleluia, Jesus! Sobre mim, Confirma! Sua graça está. Confirma teu poder, tua graça. Eterno amor, sublime amor. Dai-se a vida, liberto estou, na cruz meu Cristo me resgatou, e sobre mim Sua graça está. Eterno amor, sublime amor. Bem-vindos à família de Deus, bem-vindo à IBC, bem-vindos à igreja de casa em casa. Agora vocês são portadores da missão, para levar a mensagem do amor a Deus acima de todas as coisas, do amor aos irmãos, aleluia, e da proclamação do nome de Jesus a quem ainda não conhecem o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, aleluia. Uhul, uhul. Festa na família. Festa na família, louvado seja Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. E aí, papai, vai? Vai, paizão. Tem mais uma princesa aqui. Glória a Deus. Vai lá, vai lá. O batismo é uma identificação pública com a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. O batismo é para aqueles que se entregaram a Cristo como Senhor e Salvador e agora se identificam publicamente com a mensagem do Evangelho de Jesus, com a igreja de Jesus. Amados irmãos e irmãs, tendo vocês um dia feito a decisão e confessado Jesus como Senhor e Salvador único de suas vidas, nesse momento, diante de principados e potestades, diante da igreja de Jesus, diante dos amigos que aqui nos visitam, nós, na autoridade que recebemos do Senhor através desta igreja, os batizamos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Dai-se a vida, aplauda o Senhor. Estou na cruz, meu Cristo me resgatou. Aleluia, aleluia. E sobre mim Sua graça está. Eterno amor,
eterno amor, sublime amor. Bem-vindos à família de Deus, bem-vindo à família IBC. Agora vocês são portadores da missão de levar adiante, praticar, viver, exemplificar o amor a Deus, o amor uns aos outros e a proclamação do nome de Jesus. Vão, continue indo, fazendo discípulos de todas as nações, de todos os condomínios, de todos os bairros, fazendo da sua casa uma igreja, batizando-os, ensinando-os. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tô, é? Sério, eu tô vendo uma mesa só. Aleluia. Cadê o César? Tá por aí? César. Vamos se preparar para a ceia do Senhor. Pode vir molhado mesmo, não tem problema. Eu tenho as marcas de quem tinha tudo pra viver longe do altar de Deus, longe da graça. Quem me vê assim cantando não sabe o... Vamos ficar de pé e celebrar. Mas eu atravessei o rio e o que passou, passou, passou. Fui resgatado. Ficou pra trás, o sangue de Jesus cobriu. Fui coberto e lavado, fui justificado. O povo de Deus canta isso. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Eu fui perdoado, oh, oh, oh. Eu sou livre, livre. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre. Livre da condenação, livre da força do pecado. Aleluia, eu sou livre. Vamos pro início cantar isso. Eu tenho as marcas. Eu tenho as marcas de quem longe da graça. Mas quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri, não. Mas eu atravessei o... E o quê? Passou. Aleluia. Fui resgatado das amarras do pecado e eu não devo nada pro inimigo. Sou livre, declarado livre. Sou coberto e lavado, fui justificado pelo sangue. Então cante isso com alegria. Eu fui livres em ti, Jesus. Eu fui perdoado, aleluia. Eu sou livre.
Eu sou livre, 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 livre. Oh, aleluia. Eu sou livre. Segura aí. Olha, coisa maravilhosa é a gente poder cantar e celebrar. O povo de Deus é um povo alegre, um povo que celebra. E as nossas músicas, nossos cânticos, eles são verdadeiras orações. É uma expressão da nossa oração. Quando nós dizemos, eu sou livre, não é livre para fazer o que queremos. Não é livre para fazer aquilo que seja de errado. É porque em Cristo Jesus, eu estou liberto da condenação eterna. Não tem mais volta. Ninguém pode nos arrebatar das mãos de Jesus. Uma vez salvo, salvo para sempre, porque custou a vida e o sangue de Cristo. Não duvide disso. Não deixe o inimigo duvidar de você nesse sentido. Uma vez filho, filho para sempre. Outra coisa, quando nós cantamos eu sou livre, significa que eu e você todos os dias somos tentados a fazermos escolhas erradas. Antigamente eu não tinha força para dizer não para o baseado, para a bebida, para a prostituição, para a pornografia, para a mentira, para a ira. Eu não tinha forças, porque eu não tinha a presença de Deus na minha vida e o poder de Jesus. Livre agora significa que eu posso dizer não para o erro, para a mentira, para o pecado, para a droga, para o crack, para o baseado, para a corrupção. Em Cristo Jesus recebemos uma força que não está em nós, não veio de nós, vem dele. Então, quem me vê aqui cantando, né, não sabe o que eu passei lá atrás, e não sabe o sufoco que a gente passa para viver de forma justa e correta nessa sociedade. Mas Deus levantou um povo que vai dar a resposta de paz que essa sociedade pede, que os políticos não podem dar, que os empresários não podem dar, que nem pastores, nem sacerdotes podem dar, mas Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, esse aí pode dar. Então nós vamos cantar de novo esse cântico como uma oração para o mundo inteiro ouvir, né? Aleluia! Bora lá, celebrem com o Senhor. Eu tenho as marcas, eu tenho as marcas. Oh, eu tenho as marcas de quem? Longe do altar de Deus, longe da graça. Mas quem me vê assim cantando não sabe o que eu sofri. Por quê? Aleluia! E o que passou, passou. Começa de passou. novo, irmão. Aleluia! Fui resgatado. Liberdade, Eu libertação, não devo nada pro redenção inimigo. de verdade. Não, 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 não. Sou coberto e lavado. Fui justificado pelo sangue. Cante o mais alto que você puder. Que perdoado. Livre, livre, eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Eu sou livre, livre. Eu fui perdoado. Aleluia. Em ti, Jesus, eu fui perdoado. Eu sou. Vozes cantando isso, grande coral. Eu fui perdoado. Eu fui perdoado. Aleluia. Vamos cantar mais uma vez, encerrando só com as vozes. Eu fui perdoado. Grande coral do Senhor. Eu fui perdoado. Aleluia. Eu sou livre. Glória a Deus. Pronto, sentem um minuto e a gente vai celebrar essa ceia do Senhor, que não é um ritual triste, não é um ritual que tem que alguém ficar com
cara de quem está contrito, nada disso. A ceia do Senhor era celebrada no Novo Testamento em meio a uma festa. Era um grande jantar, era uma grande ceia. E ao final havia uma celebração específica. Uma semana antes da Páscoa, na introdução do momento em que Jesus ia à cruz do Calvário, estava se aproximando a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa, Lucas capítulo 22, e o chefe dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando um meio de matar Jesus, mas tinham medo do povo. Então Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e aos oficiais da guarda do templo, e tratou com eles como lhes poderia entregar Jesus. A proposta muito os alegrou, e lhe prometeram dinheiro. Ele consentiu, ficou esperando uma oportunidade para lhes entregar Jesus, quando a multidão não estivesse presente. Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Eles perguntaram ao Senhor. Perguntou eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar, e digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Lucas capítulo 22, versículos 14. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. E o texto diz que ele recebeu um cálice. Ele deu graças e disse: tomem isto, e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Depois ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. A ceia do Senhor foi celebrada por Jesus com os seus discípulos. E ali, sentado numa mesa, como um jantar, como uma refeição normal e comum, ele pegou os elementos da ceia judaica e fez ali uma representação da sua vida, do seu corpo. Ele toma o pão, ele parte o pão para significar que aquele pão partido era o seu corpo, que seria levado ao Calvário, à cruz, seria pinçado pela lança, colocado aquela coroa de espinhos, seria zombado. Mas ali Jesus estava pagando o preço do meu erro, do seu erro, do nosso erro, para que nós pudéssemos ser libertos e livres do julgamento eterno. Depois depois de tomar o pão, e ele olha para esse pão e disse: isto é o meu corpo, querendo dizer o quê? Isto representa o meu corpo que será partido por vós. E ele diz: façam isso em memória de mim. Depois ele toma o cálice. Da mesma forma ele diz: esse cálice é o meu sangue, é o testamento no meu sangue. Bebam na celebração da ceia em memória de mim. Eu acho que nós nos esquecemos dessa palavra memória, que se repete na epístola de Paulo, quando a igreja celebra. Jesus pratica, Jesus ordena que a gente pratique, e a igreja primitiva também ordena. Presta atenção, gente. Este pão não é o corpo de Cristo, ele representa. Esse cálice não tem o sangue de Cristo, ele representa. Nós aprendemos no romanismo que o poder do sacerdote transforma, transubstancia,
faz com que esse pão se torne o santo sacramento, o corpo de Cristo que você come, e o sangue de Cristo que você bebe. A Bíblia em nenhum lugar ensina isso. Os discípulos, os apóstolos não praticaram isso. O que acontece na Bíblia é que nós somos desafiados a continuamente celebrar a ceia do Senhor em memória, para lembrar simbolicamente do corpo de Cristo. Esse pão e esse cálice é uma representação da morte de Cristo, do Novo Testamento celebrado no seu sangue e da sua ressurreição. E ele diz: façam isso até que eu venha. Então nós vamos celebrar. Na igreja evangélica, geralmente é o momento em que a gente, assim como na igreja romana, a gente confessa os pecados, depois fica preparado para tomar a ceia, para não ter perigo de tomar a ceia com pecado. Só tem um problema: se tiver alguém aqui que não tem pecado, nós estamos no céu, porque todos nós aqui temos pecado. Todos nós carregamos culpas e erros. Há um minuto atrás você pode ter errado, há um minuto atrás você pode ter julgado, há um minuto atrás seu pensamento poderia não estar correto. Então a ceia do Senhor, no contexto de 1 Coríntios capítulo 11, ela só não poderia ser celebrada se você comer o pão com o seu irmão e tiver com o seu irmão pendência, bronca, mágoa. Porque o corpo de Cristo foi dado para nos unir num só corpo. Quantas pessoas passaram pelo batismo? Pessoas que você não sabe nem quem são, de que família vieram, qual a origem, qual o status social. Mas essas pessoas agora fazem parte da mesma família, estão no mesmo corpo, têm o mesmo Senhor, partilham do mesmo Espírito e não são menores do que nós, são exatamente iguais a nós. Quando a igreja celebra a ceia do Senhor, ela celebra a unidade, que lá em Corinto não tinha, porque cada um comia o seu próprio prato, cada um comia o seu próprio quitute, e havia quem se comia demais, bebia demais a ponto de se embriagar, e havia aqueles que chegavam e não tinham o que comer. Isso era discriminação do corpo de Cristo, porque esta celebração nos une em Cristo Jesus. Então, se tiver alguém aqui que está com bronca do irmão, resolva logo antes de participar da ceia do Senhor, porque participar seria uma contradição daquilo que significa a ceia do Senhor. Este é o ensino bíblico em 1 Coríntios capítulo 11, e não aquela ideia de que você tem que confessar pecado para mim, como sacerdote, e eu te dou uma penitência e agora você pode tomar a ceia. Negativo, porque desse jeito ninguém poderia cear a não ser Jesus. Aliás, quero lembrar, Judas celebrou a ceia com Jesus, e ele estava no seu coração predeterminado a traí-lo, mas Jesus não discriminou, permitiu que ele participasse. Algumas igrejas dizem: e quem que pode participar da ceia? Quem entende o que a ceia significa. Mas e quem não entende? Meu irmão, se o camarada estiver com fome, dê pão para ele. Havia uma época aqui que as crianças corriam aqui depois e comiam, e o irmão disse: pastor, estão comendo pão santo e o cálice santo. Disse: negativo. Santo é quando você dá o que comer para alguém. Convida, deixa comer, porque a ceia é do Senhor, não é sua. Você já comeu? Sabe o que é? Então lá no seu grupo pequeno, que é o lugar onde você deve celebrar a ceia sempre, sempre. Se alguém que não tem Jesus quer participar, deixa ele comer o pão. Deixa ele tomar o cálice, não vai fazer mal não. Não vai ter nenhum negócio que vai transformar ele, nem vai salvar ele através daquilo. Apenas ele não entende qual o significado. Então esse pão não é proibido a ninguém, mas ele é feito para quem reconhece Jesus como Senhor e Salvador, se submete às águas do batismo e entende que esse pão simboliza o corpo de Cristo e entende que esse cálice simboliza o sangue de Cristo. Amém? Faz sentido para quem conhece Jesus. Para quem não conhece, é realmente só mais uma refeiçãozinha, tá certo? Então não discrimine ninguém, não tem problema, não crie esse tipo de coisa no seu coração. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Eu quero orar pelos elementos. Eu, como pastor, não tenho nenhum poder para transformar esses elementos em nada. Eles continuarão sendo pão, continuarão sendo cálice e líquido ali. Mas o que acontece no seu coração é quando você lembra da morte
e da ressurreição de Cristo até que Ele venha. Vamos orar. Senhor, nós te adoramos nesta manhã, te louvamos pela tua presença, pela vitória de Cristo sobre o pecado, sobre a morte, pela transformação que o Senhor tem operado na vida desta comunidade, pelos muitos que estão chegando, Senhor, tendo suas vidas transformadas, a angústia dessa cidade, o anseio dos governantes, a violência que toma conta, Senhor, pode ser minimizada, se o teu povo sair por aí, levando o amor de Jesus, e a transformação que muda o caráter dos indivíduos. Por isso nesta manhã, já tendo o Senhor celebrado o batismo, novas vidas, Senhor, discípulos com uma missão, nesta manhã em que nós celebramos a unidade do corpo de Cristo, a ceia do Senhor, nós te pedimos, Senhor, abençoa estes elementos, abençoa cada vida que vai participar, que no amor de Jesus, a gente possa relembrar que Ele morreu por nós há 2000 anos atrás, mas que Ele não ficou na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, que o seu sangue foi poderoso para nos lavar e nos limpar, e nos tirar toda a culpa. Oh Senhor, nós queremos celebrar a unidade da família de Deus aqui nesse lugar, te agradecemos por isso, pedimos a tua bênção sobre os elementos, a tua bênção sobre cada vida que hoje aqui vai participar desse momento, pois o fazemos em nome de Jesus, amém. Agora você tem a liberdade de se levantar, pega o pão, pega o cálice e serve o irmão, e abençoa a vida dele em nome de Jesus. Preciosa graça de Jesus, que um dia me salvou. Abençoa a vida do seu irmão, daquela pessoa que está aí do seu lado. Sirva para ser servido, ame para ser amado, celebre a vida de Cristo em nós, comunidade do Senhor. A graça então, meu coração do medo libertou. A graça me outorgou, dai-se a vida, liberto estou, na cruz meu Cristo me resgatou, e sobre mim sua graça está, eterno amor, sublime amor. Promessas deu-me o Salvador, e nele eu posso crer. É meu refúgio e protetor em todo meu viver. Perigo e dor atravessei, e mais está por vir, mas bem guardado eu estarei até chegar ao céu. Na escravidão liberto estou, na cruz meu Cristo me resgatou, e sobre mim sua graça
sublime amor. Aleluia! Glórias ao teu nome. E agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo um bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, vinho e pão. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda casa, aleluia, glória a Deus, comunhão, Aleluia! vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração.